Hoje, como nós estamos vivendo a Semana Santa, eu trouxe para o grupo de oração algo que não é o que a gente faz habitualmente, os temas habituais, né? Então, como nós estamos vivendo a terça-feira, eu trouxe para que a gente pudesse meditar o encontro de Jesus com a Nossa Senhora. Quando eu morava em Oliveira, tinha a procissão do encontro, era terça-feira. Então, existiam alguns livros místicos, e um deles é o livro de Josefa, chama-se Apelo ao Amor. Josefa era uma freira, e que a função dela no mosteiro era só lavar e passar as roupas. Simplesinha. E Jesus conversava com ela, igual nós estamos conversando aqui agora. Ela andava de repente na frente de Jesus, ela achava que Jesus tinha sumido. Quando ela abria o quarto dela, ele estava sentadinho lá dentro. Eu ia morrer durinha. E ele falava com ela: senta aí, Josefa, escreve. E ele fala para ela sobre a Semana Santa. Então, eu fiz questão de montar um texto, porque as coisas que ele falou, eu tive medo de errar as palavras. E é tão preciosa as palavras dele, que eu acho que a gente precisa meditá-las, entender algumas coisas que ele colocou, para que a gente possa guardar. Esse capítulo dele no Calvário, a frase que ele começa é: a alma que ama verdadeiramente não calcula o que faz, não pesa o que sofre. Essa é a frase dele. A alma que ama verdadeiramente. Quando você ama de verdade, você vai calcular o que você está fazendo pelo outro que você ama? Nunca. Você não calcula o que você faz, e você nem pesa o que sofre. Você fala: gente, como é que você está dando conta disso? A mãe não percebe o quanto ela se deu pelo filho, ou por alguém que você ama, que você cuida o tempo inteiro. Você que já esteve diante de alguma situação dessa, você já calculou o que você fez? Ou já pesou? Nunca. Não pesa de jeito nenhum. Essa frase é dele. É maravilhosa, não é? Você vai a gente guardar. Eu fiquei tão encantada que eu falei: eu tenho que levar por escrito, porque a chance de eu errar é 100%, né? Então, a alma que ama verdadeiramente, foi o que ele fez por nós. Você acha que ele calculou o que ele fez? Que ele pesou o que ele sofreu? Não. Fez por nós. Então, Santo Agostinho fala assim: eu vacilava e tu me guiaste. Eu vagueava pelo largo caminho do mundo. É o que a gente vive fazendo. E tu não me abandonaste. Jesus não perde nenhum de nós. Mesmo que a gente esteja aqui perdido no mundo, e tu não me abandonaste. Jesus caminha no Calvário carregando a cruz por nós, que vivemos vacilando. Qual é a nossa grande dificuldade com Deus? Permanecer. Um dia a gente crê que acha que vai morrer tanto rezar. Pô, passa um tempo, já rezei demais. A gente não consegue permanecer. Então a gente vive de ondas, né? A nossa fé precisa ser madura. Ela não pode ser balançada se aqui tem um vento. E se ele me chamou que tem alguma coisa mais bonita, eu tenho que me manter. Então é por isso que Santo Agostinho fala isso, né? Eu que vivia vacilando, mas ele nunca me abandonou. Então eu quero começar colocando aqui uma pergunta, antes da gente meditar o encontro, antes da gente colocar aqui a imagem do encontro de Nossa Senhora com Jesus. Eu quero colocar uma coisa para que a gente possa pensar a partir de agora. Nós estamos vivendo a Semana Santa desde domingo. Eu quero que vocês pensem nisso aqui que eu vou deixar para vocês.
Cada passo dado durante essa semana é mais um passo que eu vou dar nessa unidade dos dois corações. Qual é esses corações? O meu e o de Jesus, ok? Então, a partir de agora, eu estou dando um passo. Cada passo que eu der, eu estou aumentando a minha união, eu e Ele, ok? O meu coração, o nosso coração é carregado com os nossos pecados, enquanto o coração de Jesus transborda de amor por cada um de nós. Gente, o dia que a gente entender esse amor, nós vamos ser insuportáveis. Já falei isso com vocês, mais de uma vez. O coração dele, imagina, nós dois estamos caminhando junto. Eu com o coração carregado de pecado e ele transbordando de amor. Vamos subir com ele. Vamos percorrer com ele o caminho do Calvário, porque ele não disse não ao Pai em razão da nossa salvação. Ele não mediu esforço, ele não contou o que ele ia gastar, ele não pesou o que ele ia sofrer, ok? Ele não disse não. Mas aqui, e por ele, até onde cada um de nós está disposto a segui-lo com o nosso sim? O sim dele por nós foi incondicional. Até onde nós estamos dispostos a segui-lo? É para a gente pensar nisso, sabe? Porque a gente precisa subir com Jesus e permanecer. Por quê? Porque Jesus só tem um único desejo, gente. Isso é o que ele fala tanto para Josefa, do tanto que ele sofre com cada alma que ele perde. Porque ele fala, porque vocês foram feitos para mim, só eu sou a razão da felicidade de vocês. E ele fala, porque eu desejo, olha qual o único desejo de Jesus, permanecer em cada um de nós, incessantemente, aqui e na eternidade. Mas ele depende do nosso querer, ok? Então, nesse caminho do Calvário, antes de eu começar a falar de Maria com ele, eu quero comentar com vocês duas coisas. Jesus caiu quantas vezes no caminho do Calvário? 3. E aí eu achei uma coisa extraordinária, porque Jesus caiu a partir, quando ele caiu a primeira vez, ele fala com a Josefa, quando eu caí, eles arrumaram o sirineu lá para mim, porque na verdade não é que eles queriam me poupar, não, eles queriam que eu desse conta de chegar até na ponta do Calvário, até lá, porque eles queriam judiar mais de mim. Ele fala isso. Mas Jesus conta uma coisa que eu nunca tinha escutado, por isso que eu quis trazer para vocês. Ele fala assim, que ele caiu porque o povo apertava ele tanto que ele não conseguia andar. E ele estava extenuado de cansaço. Então ele falou, cada queda de Jesus, ele obteve alguma coisa para nós. Alguém de vocês já ouviu isso? Eu nunca tinha escutado, mas quem falou foi ele, então por isso que eu trouxe. Ele fala assim, minha primeira queda obterá aos pecadores aferrados no pecado força para se converterem. Porque às vezes a gente acha que não vai dar conta de se libertar de um pecado. A primeira queda dele nos dá a graça para que a gente se liberte dos pecados mais difíceis da gente dar conta. Então nós temos essa graça prometida por ele. A segunda queda é a que nós vamos ver quando ele cai diante de Nossa Senhora, né? Que ela vai até ele. É a segunda queda. E ele fala que é assim, Simeão foi dado para poder carregar a cruz com ele. Mas Simeão, o sirineu, né? Simão Sirineu, quando estava achando que estava muito pesada a cruz, jogava o peso nele, da cruz inteira, por isso que ele caiu. Ele conta os detalhes. A segunda, olha que linda, a segunda queda de Jesus vai encorajar, ele fala, eu vou encorajar as almas fracas, cegas pela tristeza. Às vezes a gente está com a alma tão triste. Eu encontrei uma pessoa hoje, numa tristeza com a morte da irmã. Às vezes tem uma tristeza roubando
a sua alegria de ser filho de Deus. Jesus não quer que a gente seja cego pela tristeza. Às vezes tem uma dor no seu coração. Às vezes tem uma perda de alguma coisa, de alguma situação. E ele fala, cego pela tristeza e inquietação. Às vezes nós estamos inquietos, aflitos para acontecer alguma coisa. E Jesus fala que a gente fica inquieto, porque a gente não confia no amor dele. Senão a gente ia ser tranquilo. Então ele fala que essas almas que estão fracas não conseguem se erguer. Então, a minha queda, minha segunda queda, te põe de pé. Olha que lindo. Para que vocês possam andar com novo ardor no caminho da virtude. Para que a gente possa andar de verdade, com alegria de que temos uma pertença. Que a tristeza não pode nos colocar no chão. Porque ela não pode ter a última palavra na nossa vida. As dores vão acontecer, o sofrimento vai acontecer, mas ela não é o determinante da nossa vida. A gente passa por tudo isso por causa dele. Olha que lindo isso, eu achei isso uma beleza. A segunda queda vai nos dar coragem. Porque apesar da dor, apesar do sofrimento, a gente caminha com novo ardor. O novo ardor é saber-se amado. E saber que nós temos ali um futuro. A morte é a última palavra, de jeito nenhum. A gente chora a morte, mas a gente anda. Eu falava com essa pessoa hoje lá na Santa Casa. Anda e chora, mas tem que andar. Não podemos ficar parados, porque a nossa missão não encerrou e vamos estar junto com Ele eternamente. Vai ser uma alegria louca. E a terceira queda. Olha que bonitinho, né? Que Jesus cuida de nós até no último minuto, ele fala. A terceira vai ajudar as almas a se arrependerem na hora suprema da morte. Aqui a turma dura, acredita de jeito nenhum. Não, eu não acredito. Vão rezar, fulano, acredito não, meu filho. Vou lá, não vou perder tempo não. Até que a morte pega de jeito. Então ele fala, essa pessoa vai ter essa chance, ajuda as almas a se arrependerem na hora suprema da morte. Então as 3 quedas de Jesus, nós temos 3 grandes graças, que eu nunca podia imaginar quando eu li isso, fiquei encantado. Chorei mais do que tudo quando fui escrever esse texto inteiro aqui, depois vocês vão ver, porque a gente vai lendo um místico, lê outro, vai juntando as coisas, e é tanta coisa linda que ele fala, que a gente não podia perder a oportunidade de ensinar a vocês o que ele falou. Aí agora ele fala com a Josefa assim, Josefa, contempla-me, ele fala assim, agora presta atenção, Josefa. Ô gente, é uma graça ele com essa Josefa. Ele fala com ela assim, Josefa, sabe o que me atrai em você? A sua miséria. Falei, se a Josefa que te via estava na miséria, imagina nós, meu filho, no pó. Então, ele fala com ela, contempla-me, Josefa, no caminho do Calvário, carregando a pesada cruz, corpo ferido, forças esgotadas, humilhado diante da multidão. Então, olha atrás de mim, quem está, o Simeão, né, o Sirineu, que me ajuda a carregá-la. E aí ele é lindo o que ele faz. E considera 2 coisas. Aí ele vai fazer a análise nossa a partir de Sirineu. Só pode ser quem? Jesus. Encanto. Ele fala. Então, primeiramente, Josefa, aquele homem, embora de boa vontade, ele é um mercenário. Pois se me acompanha e partilha o peso da minha cruz, é para ganhar a quantia combinada. Nem sabia que eles tinham combinado um dinheirinho. Eu não sabia, né? Então, quando ele se sente cansado, ele deixa pesar mais o fardo da cruz sobre meus ombros, e é por isso que eu caio mais 2 vezes no caminho. Eu achando que ele estava ajudando Jesus a carregar, ajudou a empurrar Jesus. E Jesus fala assim, em segundo lugar, esse homem foi requisitado para me ajudar a carregar uma parte da cruz, mas não toda a minha cruz. Aí ele fala assim, vem cá, vamos ver no sentido figurado o que isso significa. 2 circunstâncias. Primeiro, ele fala, assim acontece com muitas almas
somos nós, que caminham depois de mim. 2 tipos de pessoas que ele vai nos agrupar aqui agora, hein? Presta atenção. Ele fala: há almas tão interesseiras, tão egoístas, isso aqui tudo é palavrinha dele, hein? Acrescentei numa linha, que estão dispostas a seguir-me, mais por si mesmas do que por mim. Quero mais as obras de Deus do que Deus. Eu quero aparecer, quero ficar famosa, quero ter like, quero falar: uau, que figura extraordinária. Extraordinário é ele, ok? Então as pessoas querem fazer as coisas mais por elas mesmas do que por mim. Olha como é que ele fala. Então não aceitam senão aquilo que não podem evitar. Quer dizer, eu tenho que fazer aquilo, então não posso evitar, eu tenho que aceitar. Ou que as obriga estritamente, quer dizer, a pessoa só faz aquilo que ele é obrigado a fazer, não faz mais nada além disso. Essas almas ajudam-me a carregar uma pequenina parte da minha cruz, e de tal modo que adquirirão apenas os merecimentos indispensáveis à sua salvação. Mas na eternidade, olha o que ele fala, elas verão quão atrasadas elas ficaram no caminho. Compreender? Quão atrasadas. Elas vão conseguir apenas o necessário para que elas se salvam. Lá, quando ela chegar diante de mim e falar: olha o tanto que você ficou atrasada. Por quê? Porque você pensou só em você, não pensou em mim. Ah, mas pelo contrário, ele fala: outras almas há, e numerosas, olha nós aqui. E ele fala: e numerosas, que movidas pelo desejo, até movido pelo desejo da sua salvação, mas muito mais por amor a mim, muito mais porque me amam, aceitam sofrer qualquer coisa por amor a Ele. Então ele fala assim, que essas que nós, né, a turma que consegue fazer isso, ele fala que a gente consegue submeter a vontade dele até onde a gente é capaz. E olha que bonitinho que ele fala isso, que a gente não tem nenhum outro interesse em receber nada, em ganhar nada, senão o próprio amor dele, apenas para a glória dele, é o único fim que a gente deseja. Então ele fala, essas almas não buscam salário, e só procuram meu consolo, meu repouso e minha glória. Então ele fala que, às vezes, esse sofrimento chega sobre a forma de uma doença. Essa cruz chega sob a forma de uma doença. Ou sobre um emprego contrário a tudo que você quer e a sua aptidão. Ou, então ele fala, pode essa cruz tomar aparência de esquecimento ou de oposição da parte das pessoas que te rodeiam. Então ele fala, essas pessoas, quando eu dou tudo contrário a tudo que elas querem, elas conseguem se submeter à minha vontade até onde elas são capazes. Por elas não, por amor a mim. Ele reconhece isso. Isso é lindo. Então são pessoas que seguem e fazem tudo por causa do amor a Ele, pelo fato de reconhecer que Ele nos salvou. Muito bem. Eu queria colocar isso para vocês porque é para a gente poder pensar, né? Por que a gente segue Jesus? A gente segue Jesus por amor a nós mesmos ou por amor a Ele? Tudo que a gente faz, Jesus analisa. Nada que a gente faz, nada, vocês podem ter certeza disso, passa oculto a Ele. O dia que vocês lerem esses livros dos místicos, vocês vão ficar impressionados como é que Ele presta atenção em tudo. Tudo. Ele presta atenção em tudo. Tudo Ele vê, tudo Ele sabe. E tudo Ele vê, Ele reconhece o nosso esforço, a nossa dificuldade, Ele reconhece. Isso é lindo. Eu coloquei tudo isso porque agora é o momento da Semana Santa, é o momento da gente pensar, é o momento da gente se ver no nosso caminho e falar, como eu estou no meu caminho?
E agora eu quero analisar com vocês o encontro de Nossa Senhora com Jesus, porque não foi um encontro fácil para ela. Para Nossa Senhora isso, e nem para ele, foi fácil. Então, a gente vê esse encontro silencioso, né? Nossa Senhora diante de Jesus, no caminho da cruz. As palavras não têm palavras registradas, não. Catarina Emmerich diz que escuta ele dizendo, mãe, e ela dizendo, meu filho. Na verdade, a gente não tem esse registro, mas tem um amor ali tão profundo, né? Que o silêncio cala. Eu acho que é justamente por isso que essa cena nos atinge tanto, né? Porque todos nós já vivemos momentos na nossa vida que faltaram as palavras, mas não faltou amor e transbordou dor. Quantas vezes isso aconteceu, não é? E quando Catarina Emmerich fala sobre isso, ela conta que Nossa Senhora estava pálida, tremendo muito, os lábios arroxeados, escorando, e ela fala com João, não sei se eu fico, ou não sei se eu vou, e João fala, fica que ele vai passar, senão você vai se arrepender disso, e que os guardas não tocam nela, mas quando os guardas vêem ela chorando tanto, perguntam, quem é ela? Fala, é a mãe do Galileu, e um diz, se tivesse criado ele bem, ele não estava nas nossas mãos? E o outro pega os pregos, balança e diz para ela, olha o que vamos fazer com ele. Então é um momento tão difícil, né? Tão difícil, porque eu acho que nesse momento que ela vê o filho que ela gerou, o filho que ela cuidou quando ela lembra dele que caiu, e vê nele ali que sofria, ela não estava ali por acaso, ela estava ali porque ela optou por estar ali. E nesse momento ela deve ter lembrado da profecia de Simeão, que falou assim, uma espada traspassará a tua alma. A espada não a derrubou, atravessou, mas Maria permaneceu de pé. Zacarias fala que ela permaneceu de pé porque ela já tinha as vestimentas da salvação. Não foi fácil ela permanecer de pé ali. Então, na verdade, o que acontece quando eles se olham? Jesus poderia ter encontrado revolta, desespero e a fuga dela. Mas o que Jesus encontra nela? A fidelidade. E Maria poderia ter encontrado um filho desistindo, um olhar perdido, mas ela encontra um filho que continua. Ele levanta, pega a cruz e segue. Esse encontro não tira a cruz, mas sustenta o caminho. Amar não é sempre resolver, amar é permanecer. A gente vive num mundo que quer solução rápida. Tira a dor, anestesia, por favor. Evita o sofrimento. Vamos fugir da cruz. Mas o que Maria nos ensina hoje, né? Ela não impede a cruz. Nossa Senhora não entende tudo o que está acontecendo. Ela não controla a situação, mas ela permanece fiel. Pode imaginar a força que isso exigiu dela de permanecer fiel. Porque muitas vezes é mais fácil a gente agir do que permanecer. É mais fácil falar do que ficar calado. Imagina quando ela recebe os insultos e ela fica calada. E quando é muito mais fácil fugir, igual ela tentou antes, do que ficar. E quantas vezes nós estamos no lugar de Maria quando eu tenho um filho que sofre? Quando eu estou diante de alguém que sofre e eu tenho vontade de fugir da situação.
eu tenho vontade de fazer alguma coisa, quando eu estou diante de um paciente que não melhora, quando eu estou diante de uma situação que foge do nosso controle, e que a gente não é capaz de poder fazer algo, porque a gente se sente impotente. Acompanhava uma mãe semana passada, um menino de 9 anos, absolutamente rígido, que teve uma leucemia mieloide, sangrou a cabeça e estava em morte cerebral. Uma coisa tão brutal. E eu chorando junto com ela, na impotência. E dizendo a Jesus: seja feita a vossa vontade. Quando a gente sente dor, tem vontade de resolver, mas a gente não pode. Então vem a pergunta: o que a gente faz quando não tem o que fazer? Maria nos responde: esteja presente, é fácil. Ama em silêncio, sustenta o outro com o seu coração. E eu digo para vocês, e com a oração muda tudo, porque Deus não pode com alguém de joelho, somente se é uma mãe. Deus não resiste a uma mãe. Então muitas vezes o maior ato de amor não é mudar a situação, é não abandonar, é não fugir, né? Então Jesus olha para Nossa Senhora e ela olha para Ele. Nesse olhar tem força, tem confiança e tem comunhão. Talvez Jesus tenha continuado o caminho, porque encontrou ali um olhar que dizia: meu filho, eu estou contigo. E nisso eu lembrei de uma mãe lá no hospital, que quando a gente foi acompanhar o óbito do filho dela, de 10 anos, 6 anos mais ou menos, e ela falou com ele: eu disse para você que estaria até o fim, estou aqui. Lembrei muito dela quando eu vi isso, porque ela é uma mulher tão nova. Então talvez hoje tenha alguém precisando disso de nós, não de respostas, mas da nossa presença. A presença como dela, que apesar de tudo crê, apesar de tudo permanece. Essas lágrimas de Nossa Senhora foi que gerou a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Foram essas lágrimas que Jesus falou que guardou por 20 séculos, e entregou a irmã Amália em 1926, e falou com ela: tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, pelo tanto que ela chorou, eu sou obrigado, ele fala, amorosamente a conceder, porque foi por causa das lágrimas dela. É o que nós vamos rezar daqui a pouco. Então eu queria terminar antes da gente rezar o terço com uma oração, porque hoje é o dia só da gente pensar, né? Semana Santa é só para a gente pensar, chorar, desidratar, né? Então que a gente chora, é que a gente chora a nossa miséria. Senhor Jesus Cristo, no caminho do Calvário, quando o peso da cruz parecia insuportável, tu encontrastes o olhar de tua mãe, e naquele olhar sem palavras, tu encontraste força para continuar. Nossa Senhora, Mãe silenciosa e fiel, ensina-me a estar presente quando não posso mudar nada. Ensina-me a não fugir da dor, nem da minha, nem da do outro. Dá-me um coração que permanece, mesmo quando tudo em mim quer desistir. Senhor Jesus, quantas vezes eu quis resolver tudo, controlar tudo, evitar toda cruz. Mas hoje eu compreendo, nem sempre sou chamada a resolver,
sou chamada a amar. Dá-me, Senhor, a fidelidade de Maria, a coragem do silêncio, a força da presença. Que eu saiba sustentar com o olhar, acolher sem palavras e amar até o fim. E quando eu estiver no meu caminho de cruz, cansada, ferida, sem forças, coloca diante de mim um olhar que me lembre: você não está sozinha. E faze de mim também, Senhor, que seja esse olhar para alguém. Amém. Agora nós vamos rezar o texto de Nossa Senhora das Lágrimas, que Jesus ditou esse terço para a irmã Amália. Como foi ele que montou as frases? É homem, o terço é absolutamente objetivo, que é homem. Então, quando Nossa Senhora vai entregar o terço para a irmã Amália, são 7 mistérios, porque são 7 dores, cada uma com 7 contas. E Nossa Senhora, quando entrega o terço para ela, fala com ela: a forma de rezar meu filho já te ensinou. É curtinho, é um terço que a gente deve gastar uns 7 minutos para rezar. Mas aproveitem esse momento, aproveita a Semana Santa, aproveita esse momento. Nós vamos estar diante de Nossa Senhora e vamos pedir a intercessão dela, pedir a intercessão por causa das lágrimas. Vamos lembrar Jesus e pelas lágrimas da sua mãe, aquelas lágrimas que ela chorou lá no Calvário. Atenda a minha prece, olhe pelo meu milagre, pela minha dor, pelo sofrimento, pelo que a gente estiver precisando passar. Vamos pedir a Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos ajudará. Tenho visto tantas coisas por esse terço. Quero divulgar nós vamos rezá-los sempre na última terça-feira nossa, do grupo de oração. Nós vamos encerrar com esse terço. E eu tenho certeza que, e convocá-lo pelo coração imaculado de Nossa Senhora. Foi assim que ela ensinou, e é assim que Jesus tem pedido para que a gente sempre peça. O Espírito Santo, durante todo o nosso dia, Ele fala: chame várias vezes, antes das reuniões, antes das decisões, chame o Espírito Santo através do coração imaculado da minha mãe. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada, vamos sentar. Quem tiver com a Bíblia, vamos abrir em João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Nesse capítulo, Jesus estava tendo a última conversa com os discípulos, Ele tinha lavou os pés, instituiu a Eucaristia, e ele disse assim no final:
Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Eu acho que nós crescemos escutando isso, né? A vida inteira a gente escuta essa palavra, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E nós passamos a vida, crescemos escutando: você é um filho amado, você é uma filha amada. Do mesmo jeito, da mesma forma como Deus Pai falou isso lá quando Jesus saía das águas do batismo: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Da mesma forma, é dito para nós. Quantas vezes você já ouviu que é filho do Altíssimo? Inúmeras. Quantas vezes você já ouviu que Deus te ama? A gente fica até irritado, fala, já sei. Né? Deus me ama de forma incondicional. Eterno, eterno. Deus não vai nos amar, não tem nada que eu faça que Ele vai me amar menos, ou eu fazer alguma coisa extraordinária que Ele vai me amar mais. Isso é ilusão. Deus nos ama. Fala, mas eu não sou merecedor, nem eu, ninguém é. Mas Ele não sabe ser outra coisa que não seja amar. Então, nós sabemos disso, talvez aqui, mas até a gente tomar posse dessa palavra e fazer isso vida nossa, pode ser que passe a vida e não façamos. Porque até eu entender que esse amor, eu ser um filho amado, eu ter uma pertença, quer dizer, eu não estou solta no mundo, eu tenho um pai. Mesmo que eu nunca tenha feito a experiência dele, eu tenho um pai que toma conta de mim. E um pai que me espera. Como Jesus fala para Gabriele: já passou pela sua cabeça que você ainda não nasceu? Ela falou: como? Não nasceu, Gabriele, você não veio para cá. Não nasceu para mim. Então a nossa consciência sobre isso é muito ruim. Então nós ainda não entendemos que ser filho de Deus, ser amado por Ele, isso é o ar que eu respiro. Isso deveria ser a razão de me fazer eu ficar de pé. Então eu preciso escutar, repetir isso até que isso entranhe e seja presença na minha carne. Porque nós sabemos disso, mas isso fica distante de nós. Estou falando alguma mentira? Isso não mexe na nossa vida. Isso não faz você vibrar de alegria. Isso não faz você não ter medo de absolutamente nada, porque você tem um pai. E fala, além do mais, Ele me ama. Então existe dentro de nós várias coisas que nos impedem de assumir isso, de acreditar. Falando, mas Ele me ama? Ama. Incondicionalmente, sim. Eternamente, sim. Mas a gente vive na dúvida disso. Na verdade, a gente nem pensa nisso, né? Mas a gente deveria pensar. Fala, eu sou um filho, uma filha amada. Eu sou um sonho de amor de Deus. Essa é a raiz para a gente caminhar. Esse germe já está dentro de nós. Então é impressionante, porque a nossa vida espiritual não anda. Porque a gente não pensa nisso, porque isso tem consequências. Então, não, já falar que Deus me ama mas o que significa isso para você? O que significa de verdade ter um amor que nada vai mudar em relação a Deus por você? Que você está gravado na palma da mão dele, que os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você já pararam para pensar o que é isso? Alguém que está com os olhos sobre você, que sabe tudo que está no seu coração, tudo que te preocupa, tudo que te inquieta, por que você está ansiosa e preocupada. Ele sabe.
e nós andamos à margem dele. Nós não conseguimos acreditar. Quando o demônio foi tentar Jesus, por 2 vezes ele falou: se és o Filho de Deus, hein? Essa tentação é para nós também. O mundo fala para você: mas se você é filho de Deus, você não tinha que estar passando essa dificuldade, não. Se és o Filho de Deus. Então, sempre tem alguém para colocar em você uma dúvida e falar: mas será que essa história é verdade? É verdade. Está escrito na palavra. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Deus pergunta, Deus Pai pergunta. Se ela esqueceu, eu não me esquecerei de ti. Deus Pai fala: as colinas podem mudar, pode tremer, pode cair, mas meu amor por ti não muda. Isso é escandaloso. Isso é simplesmente escandaloso. Então a gente herdou dos nossos pais, Adão e Eva, que cometeram o pecado da desobediência. Não acreditava que Deus era tão bom, né? Que Deus os amava, igualzinho a gente. A gente já escutou as coisas da palavra de Deus inúmeras vezes. Por que isso não toma forma e vida em nós? Porque não cremos. Então, eles escutaram, eles desobedeceram, e a segunda coisa que eles fizeram, que foi dura, igualzinho a gente faz, o que eles fizeram? O que eles fizeram depois que eles traíram? Fizeram o que é errado? O que eles fizeram? Esconderam. E é assim que a gente faz com Deus. A gente deixa ele de lado e fala: esse negócio dele me amar é lorota. Não acredito nisso não. E eu me escondo. Tento me esconder de Deus como se fosse possível. Mas é ilusão do ser humano, né? A gente tenta esconder, fala que ele não está me vendo, que eu posso fazer, estou escondida. Os olhos dele te acompanham o dia inteiro. Não olhar para te julgar, porque te ama. E como ele nos ama, ele não pode nos perder. E ele fez um coração em nós, como diz Santo Agostinho, que fica inquieto enquanto eu ficar com ele. E é tão interessante isso, tantas coisas em nós, muito além da vontade, da nossa vontade, falando: mas eu quero acreditar. Muito além da nossa vontade, muito além do nosso entendimento, que nos trava, que nos impede de acreditar e se lançar nisso. Falei: ele me ama. Vocês imaginam, Jesus viveu apoiado, todo o apoio de Jesus, da missão dele foi qual? Foi a certeza do amor do Pai. A certeza de ser amado. Se a gente tem essa certeza, nós fazemos um caminho que ninguém pode nos parar. Porque eu sou filha, sou filho amado. Então, se eu aprendo a escutar está relacionado, é a mesma raiz em latim de obedecer. Eu escuto, eu obedeço e eu faço. Porque obediência está relacionado com prontidão. Se a gente não acha ruim quando chama os meninos e eles não vêm? Fulano está morto, fulano, porque a mãe chama 10 vezes, a mãe grita, porque a gente já ficou irritado, o menino parece: o que foi? Mas não está gritando, porque eu chamei 10 vezes. Somos nós assim. Então, o fato da gente não acreditar, a gente continua se escondendo, esquivando, fazendo da nossa vida, a gente tenta escapar da nossa vida espiritual, a gente não enfrenta, a gente não para e fala: o que muda para mim? Ser filha de Deus, ser filho de Deus, o que muda? Tudo, muda tudo. A primeira coisa que nós vamos fazer na vida, nós vamos parar de buscar o amor onde ele não está. Quantos relacionamentos fracassados? Porque a gente mendiga, a gente perdeu a noção da dignidade que a gente carrega, a gente perdeu a noção daquilo que somos. Então a gente precisa, como a gente não sabe quem a gente é, a gente começa a fazer qualquer coisa para que alguém nos ame ou nos aceite. Oi, está esquecendo quem você é? Você é filha do Altíssimo, amada como ninguém. Está mendigando o quê? Quer ficar, querido? Fica, não quer não? Um abraço, vai em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas se você tem a consciência daquilo que você é, e nós perdemos pelo fato de não acreditar nesse amor,
Não acreditar que de fato Ele cuida de cada coisa da minha vida. De não entender que meu próximo segundo já está tecido por Ele e já está protegido e guardado por Ele. Como eu não acredito nisso, eu não dou conta de viver aquilo que Ele me pede. Por que eu não consigo viver o que Ele falou? Por que eu não consigo amar o irmão? Porque eu não me amo. Porque eu não acredito que eu sou amada. Porque eu só dou o que eu tenho. Prestem atenção. Naquele desenho, meu malvado favorito, quando o Gru apaixona, ele dança na rua, ele ajuda os velhinhos, ele ajuda a atravessar a rua, ele dá flor. Quando no mesmo caminho ele volta, aconteceu alguma coisa que não deu certo, ele chuta todo mundo, bate, pega o menino com o balão, fura o balão do menino, só faz maldade. É que o coração dele está cheio disso. Mas como a gente não se sente amado, Jesus fala: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se eu não me sinto amada por Deus, então qual que é a experiência mais difícil que nós temos que pedir a Jesus a graça de conseguir? O que vocês acham? Qual que é a experiência mais difícil que vocês têm que experimentar na vida, gente? Vocês não podem morrer sem experimentar isso. Qual que é? Qual? Ser amado. Deixar ser amado. Permitir que alguém te ame, esse alguém é Deus. Fala, eu quero permitir, me sentir amada. O mundo vai ficar cor-de-rosa. Eu sou a filha única, o filho único amado de Deus. Isso tem que estar no coração de vocês. Porque Deus não nos ama fracionado, Ele não dá um pedacinho para cada um, não. Ele ama inteiro. Todo o amor que Ele tem é seu, é dele, tudo é seu. Ele cuida de você como se fosse a única filha dele do mundo, como se fosse o único filho. Isso é uma coisa escandalosa. Mas é assim o amor dele. É único, eterno, inegociável. Ele te ama, não tem ninguém, nada que te arranque da mão dele. Nada. Não tem uma situação que te separe dele. Nada te separará desse amor. E isso é uma coisa para poder encher o nosso coração, de a gente sair daqui levitando. Então, qual que é a experiência mais difícil da nossa vida? Ser amado. Porque o que implica alguém amar? A gente acha que se ele me ama, então ele vai controlar a minha vida? É o medo que a gente tem. Porque quando eu que falo que amo, eu que mando, né? Eu acho que eu que mando. Oh, ilusão. É espetacular saber que tem alguém que te ama. E que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, que vai cuidar da minha vida como cuida da única coisa que Ele tem preciosa, e que a única coisa que Deus quer na sua vida é que você seja o quê? O quê? Pouca gente respondeu, pouca gente está convencida disso. Deus nos ama e nos quer ver feliz. Por que a gente está infeliz? Porque estamos escondendo dele, tomando a opção errada, não viemos aqui, ó. Cada coisa que a gente vai fazer, a gente vem aqui pedir opinião. Vem nada. A gente faz um tanto de coisa e depois fala assim, ô fulano, reza para me dar certo. Ó. Que reza para dar certo? Primeiro ajoelha. Primeiro se prostra, é seu pai. Vai lá e fala, eu estou querendo fazer isso, você está de acordo? Pergunta, por que eu posso perguntar? Porque Ele me ama. Então, é preciso, filho, mas Deus me ama na minha lama, na minha impureza, no meu pecado, no meu nada, ama. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Compreendem? E quando a gente permitir estar com Ele, Ele vai nos transformando. Então, como é que eu posso amar o outro, olhar para o outro com olhar de amor, se eu não me sinto amada, se eu não me sinto cuidada, se eu não sinto que eu sou merecedora de um amor? Eu só vou conseguir amar o outro, respeitar o outro, aceitar o outro, se eu já fiz isso comigo. Compreendem? Para chegar a Deus, passa por mim. Eu preciso me amar, me aceitar, falar, eu sou a filha linda e amada do meu Pai.
Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não me permitir ser amada, enquanto eu não soltar as amarras, enquanto eu não solta a amarra, solta a sua vida na mão dele, para de querer controlar tudo e fala: eu tenho alguém que me criou para viver o amor. Eu vim do amor, ando no amor e volto para o amor. Por que está dando errado? Porque eu estou fazendo alguma coisa errada, porque não é a parte dele, é a nossa. Como é difícil para nós entender isso, tomar posse disso e falar: me ajuda, que nós somos tão frágeis e tão amados. Sabe o barro do oleiro? Como ele falou lá com Jeremias: vai lá no oleiro, deixa ele pegar o barro, e ele ia fazendo o vaso, achava que não estava bom, quebrava, começava de novo, e começava de novo. Deixa ele fazer de você o barro. Ele pega esse barro e fala: vai transformando de acordo com como o senhor acha que vai ficar melhor. Faça, refaça, recria. E a vida inteira vai me lembrando de quem que eu sou, filha de quem. Relembra para mim, Senhor, a minha dignidade. Que às vezes eu vou me misturando no mundo e vou esquecendo aquilo que sou. Quando a gente compreender isso e começar a viver desse amor, e saber que esse amor é o nosso sustento, eu vou dar conta de amar o outro. Eu vou dar conta de cuidar do outro. Eu vou dar conta de olhar para o outro e falar: ela está com sede, ela está com fome. Eu vou conseguir perceber a necessidade do outro, sem que o outro possa falar, porque eu vou entender que a gente é irmão, somos da mesma carne. Nós temos as mesmas necessidades. Eu vou conseguir ver a dor do outro sem que ele precise falar. Eu vou cuidar do outro. Mas enquanto eu não conseguir ver isso em mim, então, quando é que eu consigo enfrentar a morte? Como profissional de saúde. Eu falo isso com os profissionais. O dia que você conseguir ver a sua morte. Quando você conseguir entender que você é finito, que você acaba também. Então vai ser uma forma nova de cuidar do outro que vai, e dos parentes, da família do outro, porque um dia é o seu. E para mim dar aula para os residentes, eu dava um impacto neles, eu punha eles para deitar no caixão. Eu falava: deita, vê que tira tudo. Toma um impacto na vida, porque nós somos finitos e vamos acabar. Nada vai ser levado, nada. Mas se você compreende que nada vai ser levado, mas eu vou levar o amor que eu vivi, e a certeza que tem alguém que me espera porque me ama, é completamente diferente. Então, aí Jesus fala: nisto o mundo vai reconhecer vocês serão reconhecidos que são meus discípulos pelo amor que vocês têm uns com os outros. Mas se o coleguinha sai, a gente fala mal, julga, condena, tenta derrubar, tenta tirar o cargo do outro, rouba do outro, então, que bando que é esse, gente? Você é cristão? Não, é outro. Não pode. Não pode comungar desse amor, não tem jeito. Então, quando Jesus fala isso, na verdade, Ele nos exorta. É preciso que vocês acreditem nesse amor. Ele fez tudo, Ele provou ali na cruz. Ele foi ao extremo do amor. Ele não tem mais o que Ele fazer para poder nos provar que nos ama. Mas como é que eu vou conseguir me amar, me aceitar? E como é que eu vou conseguir, depois disso, amar o outro? De onde eu tenho que beber? É tão lindo isso, que a gente lembra da história de Jesus com a samaritana. Quando Jesus está lá na conversa com a samaritana, Jesus fala com ela assim: vai lá buscar seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus falou: é verdade, já teve 5 que não foram o seu, e esse também não é seu, mas é dele que você bebe da fonte. É dele que você está tentando ser amada. É dele que você está buscando alguma coisa. Então, por isso, Jesus fala com ela: dá-me de beber. É escandaloso. Nosso Jesus é escandaloso. É uma coisa extraordinária. Na verdade, Ele tem fome e sede de nós, da nossa alma, para transformar a nossa vida. Falar: minha filha, meu filho, eu tenho algo tão extraordinário para você que você não tem noção. Eu posso saciar essa sede sua de ser amada. Eu posso. E aí você nunca vai cobrar do finito que está do seu lado o infinito que Ele não tem para te dar. Por isso que as relações quebram.
Você está me frustrando. Oh, mas não faça muita expectativa, não. Ama com o que dá conta, entendeu? Porque quem pode amar tudo é só Ele. Só Ele dá o tudo, só Ele. O outro, eu também não sou perfeita. O outro eu dou aquilo que tenho, não aquilo que o outro sonha em receber. É por isso que é muito assunto, né? Muita conversa nisso aqui. Mas então, a samaritana estava bebendo lá do relacionamento que ela achava que estava mais ou menos. E nós? De qual fonte você está bebendo para saber ser amada? E de qual fonte você tem que ir? Qual que é a fonte de amor que nós temos ao alcance da mão? Qual é? Qual? A Eucaristia. Se a gente não, quanto mais a gente comungar, quanto mais eu encontrar com Deus vivo, somente Ele pode me transformar, só Ele pode trabalhar no meu coração, tirando os entraves, tirando os obstáculos que me impedem de me sentir amada, amado, completamente amado por Ele. Só a Eucaristia pode preparar o meu coração, me encher de amor tamanho que eu possa amar o meu irmão. Era isso que Madre Teresa falava. E não tem jeito de eu ir para a rua acudir os pobres. Ela fala, senhora, ficar um tempo em adoração. Sem Deus somos pobres demais para cuidar dos pobres. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho no meu coração. Como é que eu vou conseguir olhar para você e falar, minha irmã, eu tenho que cuidar dela? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cumprir? Quando a gente entende isso, os mandamentos ficam muito claros. Se é meu irmão, não vou roubar, não vou matar, não vou caluniar. É simples, olha. Eu tenho que amar a Deus, amar o irmão, ponto. Mas por que não fazemos isso? Nós temos que parar e pensar. Porque a gente não é capaz de se sentir amado. Hoje esse é o desafio que eu estou trazendo para vocês, né? Que nós vamos pedir a Deus essa graça. Me permita essa graça, Senhor, me sentir amada. Nós temos que fazer essa experiência, e isso vai transformar a vida de vocês. É a certeza de que eu sou amada, eu sou cuidada. Deus me vê o dia inteiro, Ele cuida de mim, Ele cuida. Comece a prestar atenção na presença dEle. Comece a prestar atenção em tantas atitudes de amor que Ele tem com você o dia inteiro, para te lembrar, oi, estou aqui. Oi, está preocupado com isso? Já resolvi para você. Experimenta, é verdade, estou falando mentira? Estou não. É só experimentar, porque Deus se permite ser tocado, está perto de nós. Então quanto mais a gente for até Ele, beber dessa fonte e falar, cura as minhas feridas, cura meu medo de ser traída de novo, que eu já fui traída. Cura o medo de não ser amada, de ser rejeitada. Cura, Senhor, quantas coisas em mim que precisam ser curadas para que eu possa conseguir me sentir amada para amar. Porque eu tenho que levar para o meu irmão o seu amor que cura ele. Se eu não me sentir amada, eu não consigo fazer isso com o irmão. Se eu não tenho isso, como é que eu faço? Nada. É preciso compreender, por isso que a gente se desnuda diante dele e fala, essa ferida, essa dor, mas essa dor. Por que eu não acredito? Porque o amor que a gente acha que é o amor de Deus, é o amor do mundo, né? E o amor do mundo é baseado no se você tiver, se você for bonito, se. Deus nos ama apesar. Ele nos ama com os pecados, Ele ama com o pacote inteiro. Com o outro tem sempre que parecer linda, bacana, poderosa, arrumada, né? Se você parecer caída, machucada, fala, tchau, depois. Você experimenta encontrar com alguém, pergunta assim, está aí, tudo bem? Você fala, não, está não. A pessoa fala, então Deus te ajude que eu estou com pressa, né? Assim. Estou falando mentira? Estou não. A gente passa longe do outro e tem problema, porque eu só quero gente alegre, feliz, que está gargalhada, que tem muito dinheiro, que passeia muito. O outro que vai me... Não, estou voando. É igual quando você perde alguém, as pessoas mudam de passeio para não te encontrar. Porque a boca só fala que o coração está cheio.
compreendem. Então, quando eu escuto essa palavra aqui, Jesus fala que sois meus discípulos se tiverdes amor pelos outros. Então, a missão hoje, o pedido de Jesus hoje é um pedido para pensar na nossa vida espiritual. Eu tenho falado com vocês que caminhada espiritual não é mágica, é investimento. Eu preciso pegar essa palavra e meditá-la. Como eu meditei, eu preciso que vocês meditem e falem com Ele: Senhor, me ajuda. Tira todos os entraves da minha vida que me impedem de sentir amado. Ajuda a entender que essa frase é real. É para mim que o Senhor falou isso. Você é minha filha ou meu filho amado. Me ajuda a perceber isso, a sentir isso. E a viver desta fonte de amor que nunca vai secar. Eu vivo desse amor. Então quem me sustenta é Ele. Por quê? Porque Ele me ama. Por que você fica de pé? Porque Ele me ama. É assim nós caminhamos. Por causa do amor dEle é que você fica de pé. Por causa do amor dEle, o dia que vocês sentirem isso, vocês vão dormir no colo de quem? Você vai tomar algum remédio para dormir? Vai tomar algum remédio ansiolítico? Antidepressivo? Não. Porque Ele é a nossa cura. Ai, que delícia. Ele é uma coisa extraordinária. Porque Ele fala assim: se você tiver texto, está preocupada com o quê, querida? Fala que eu sou besta mesmo. Preocupada com o quê mesmo? Ocupar antes. Mas se eu me entrego e falo: o Senhor toma conta para mim, vou colocar lá no seu Sagrado Coração. Tudo que põe no seu Sagrado Coração não se perde. Viver daquela confiança incondicional, absoluta, e viver como uma criança que canta e dança, porque é amado. Por que você é tão feliz ficando andando, pulando desse jeito? Menino, que eu sou amada. É mesmo, por quê? Porque Deus nunca vai me trair, nunca vai te decepcionar, nunca. Nunca, pode escrever isso que eu estou falando para vocês. Nunca, aliás, ao contrário, Ele vai te surpreender. Fala: Gima, como é que o senhor sabia disso? Sabia, porque seu pai te criou. Como é que o senhor mandou isso para mim, assim, nos detalhes? Porque Ele estava perto e Ele escutou. O dia que a gente acreditar nisso que eu estou falando, nós vamos ser insuportáveis. Presta atenção. O dia que você descobrir que você é o filho preferido, amado dEle, ninguém vai dar conta de você. Mas enquanto a gente não acredita nisso, a gente fica igual o filho pródigo, comendo lavagem e achando que está tudo certo. Falar: o quê? Está doido, menina? Meu pai tem um banquete. Por que eu vou ficar aqui nessa comidinha vagabunda? Ó, meu pai tem um banquete. Jesus revelou isso para nós. Então hoje nós vamos pedir a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, né? Aquela que acreditou, né? Porque ela acreditou, tudo se realizou nela. Porque nós não acreditamos, nada acontece conosco. Acredite, e lembre de uma coisa que eu vou dizer para você: o seu joelho irá te levar aonde seu pé nunca ousou sonhar ir. Lembre disso. Tudo que você quiser muito na vida, ajoelha e fala com o único que te ama, o único que quer só o seu bem, o único que cuida de você, o único que fala. Você pode falar com Ele: nossa, eu vou ficar insuportável, eu vi falando isso com Ele. Se ninguém acredita que é filho de Deus, amado, pois eu acredito sozinha, tenho certeza, não tem nem dúvida na história. Que Nossa Senhora, né, que é a nossa mãe, essa doçura, que nessa noite ela olhe para nós com olhar de misericórdia, vê o nosso sofrimento, a nossa angústia, as nossas tristezas, as nossas preocupações, tanta ansiedade nos consumindo, porque não acreditamos que somos os filhos amados. Então que Nossa Senhora tenha, ela que é uma mãe de compaixão, né? A mãe que é consoladora, a mãe que é intercessora, que agora que ela está diante do filho dela,